E aí pessoal, bem-vindos ao Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui na TV Novo Tempo. Um programa feito especialmente para você que adora viajar, conhecer novas culturas e conhecer os lugares mais lindos desse planeta. E olha, no programa de hoje nós vamos continuar a viagem que começamos semana passada. Nós vamos voltar para Roma, a capital da Itália. Na semana passada nós conhecemos o Vaticano, os principais destinos turísticos da cidade, e nessa semana nós vamos conhecer novos lugares. Vamos caminhar pelas ruas, conhecer as praças e alguns lugares assim bem especiais. Um desses lugares especiais se chama Panteon. É um prédio incrível que foi construído com o teto vazado, ou seja, tem uma parte que não existe teto, e ele foi feito para homenagear grandes heróis e nomes italianos. Vocês vão adorar. Vamos conhecer também o bairro de Trastevere, um lugar pouco conhecido e que tem uma gastronomia muito especial. E também o bairro judeu, também conhecido como Gueto Judeu. E hoje ainda tem checklist especial. Nós vamos conversar com Júlio Fiadi, o primeiro brasileiro a chegar nos 2 polos da Terra. E ele vai contar muitas aventuras aqui no nosso programa. Olha, o programa de hoje está demais e você não pode perder nem um pedacinho. Então, se você gosta de viajar, viaje comigo! Roma é uma cidade única. Fundada há quase 3 milênios, foi capital de um dos maiores impérios da Terra. Seus museus guardam obras de arte de inestimável valor. Suas ruínas revelam a grandiosidade e o poder dos antigos imperadores. No entanto, a verdadeira riqueza de Roma está nas ruas. A cidade está repleta de obeliscos egípcios, fontes majestosas, templos antigos e várias estátuas. Elas estão por toda parte, enfeitando monumentos, praças e igrejas. Uma das mais famosas está na igreja de San Pedro in Vincoli. É conhecida como Moisés de Michelangelo. Conta-se que ao terminá-la, Michelangelo achou tão perfeita a sua obra que bateu com o martelo na estátua e perguntou: "Por que não falas?" Os romanos gostam de reverenciar seu passado e existem praças repletas de esculturas e bustos. Esta aqui reverencia os heróis que lutaram e morreram para unir o país. Esse monumento é muito importante, pois aqui estão os restos mortais da brasileira Anita Garibaldi, esposa de Giuseppe Garibaldi, um dos heróis italianos. Esse casal lutou na Guerra dos Farrapos no Brasil e também lutaram juntos pela República e pela unificação da Itália. Uma outra escultura bem conhecida é a que ornamenta a Fonte di Trevi, uma das mais visitadas da cidade. Ela foi construída no século XVIII, mas o aqueduto que traz água até ela tem mais de 2000 anos. A tradição diz que se você jogar uma moeda por cima do ombro, o seu desejo vai se realizar. Vamos lá? Não é €1, é muito. Não vou jogar não, deixa pra lá. Roma sempre foi uma cidade voltada à religião e por isso é de se esperar que esteja repleta de templos e igrejas. Segundo alguns, são mais de 500 delas espalhadas por todos os cantos da cidade. Uma das mais curiosas é o Panteon, construída originalmente no ano 27 a.C. O Panteon não foi concebido originalmente como igreja, e sim como um templo para todos os deuses romanos. Ele só foi consagrado como igreja cristã em 609 d.C. Esta magnífica estrutura sobreviveu a 2 milênios e hoje guarda em seu interior os túmulos de 2 reis italianos e do grande artista Rafael, que morreu quando tinha apenas 37 anos. Seu pórtico com 16 colunas de granito, sua imensa porta de bronze e sua cúpula em cimento são exemplos marcantes das estruturas grandiosas do antigo Império Romano. O teto foi construído por Adriano no 2º século e tem todo o centro aberto. É um exemplo magnífico da genialidade da arquitetura romana. Não só o Panteon sobreviveu aos séculos, mas um grande número de palácios, templos, teatros e monumentos. Eles estão espalhados por todo o centro histórico. Tem muitas coisas para ver em Roma. Palácios, ruínas, igrejas, e a melhor maneira de conhecê-la é assim,
caminhando. Em Roma tem muitas fontes públicas e todas elas potáveis. Para quem gosta de comer, Roma também é um paraíso gastronômico. Existem várias lojas que oferecem os melhores queijos e massas italianas, além de bares e restaurantes para todos os gostos e bolsos. É claro que a gente não podia passar em branco e deixar de comer dois dos mais típicos pratos italianos, a pizza e o espaguete. Um bom lugar para se passear e comer é o bairro de Trastevere, localizado no outro lado do rio Tibre. Este é um dos lugares mais agitados da cidade e onde se tem muitas opções a preços bem interessantes. O bairro também abriga uma das igrejas mais bonitas da cidade, a Basílica de Santa Maria in Trastevere. Um outro bairro muito bacana de se conhecer é o Gueto Judeu. O bairro judeu é tão antigo quanto Roma e uma boa opção para se comer e passear. Além de bons restaurantes e iguarias kosher, você também pode conhecer o Museu da História Judaica Italiana e a sinagoga, uma das maiores da Europa. Roma é uma cidade única e repleta de curiosidades. Por exemplo, você já imaginou encontrar uma pirâmide no coração da Itália? A pirâmide foi construída como tumba para o magistrado Caio Cestius e ficou pronta no ano 12 a.C. Permanece em pé até hoje, praticamente intacta, relembrando a todos as conquistas de Roma nas terras do Egito. Essa é outra das curiosidades de Roma, a Boca da Verdade. Aqui na igreja de Santa Maria em Cosmedin tem a lenda que se o mentiroso colocar a mão dentro dessa boca, certamente ele vai perdê-la. Um dos maiores atrativos de Roma são suas praças. Existem várias delas, abrindo espaço em meio a ruas estreitas e construções apinhadas. Uma das mais visitadas é a Praça Navona, que ainda mantém o seu formato original. Aqui era o estádio de Domiciano, onde se realizavam jogos atléticos e de luta. Hoje é um lugar dedicado à arte, ao lazer e à música. Outra praça muito visitada é a Praça de Espanha. Esse é o ponto de encontro entre turistas e romanos que passam a tarde conversando nas suas escadas e ao redor da fonte construída por Bernini. Nas ruas ao redor da praça estão localizadas algumas das melhores e mais luxuosas lojas de Roma. Outra praça que vale a pena ser visitada é essa aqui, Campo de Fiori, ou Mercado das Flores. Aqui, todos os dias de manhã, existe um mercado que vende de tudo: roupas, artesanato, verduras, frutas e, obviamente, flores. A Praça do Povo, ou Piazza del Popolo, é outra das célebres praças de Roma. Foi construída no local de morte e sepultamento do imperador Nero e é a porta de entrada para o maior parque urbano da cidade, a Villa Borghese. Cansado de andar? Essa é uma boa maneira de conhecer os parques de Roma. Vamos lá? Boa, bichão. Gostou? Parece uma briga romana. Essa aqui é a Praça Veneza, o centro geográfico da cidade. Aqui está também o maior monumento de Roma, Vittoriano. Este imenso monumento, também conhecido como Altar da Pátria, foi erguido em homenagem ao primeiro rei da Itália unificada, Vittorio Emanuele II. Foi construído em puro mármore e é uma das maiores estruturas da cidade.
Um elevador leva até seu teto, de onde se tem uma visão de 360 graus de toda Roma. Com certeza, aqui é um dos melhores mirantes da cidade. Então, gostaram de conhecer Roma, de caminhar pelas ruas, de conhecer essa maravilhosa cidade? Perfeito, tudo bene. É isso, é italiano? Tutti bene, né? Ah, tá melhorando. Italiano É brasileiro. só mexer um pouquinho com a mão, pôr um acento assim. É, e pronto, né? Você já é um italiano nato. Bom, olha pessoal, vocês viram que tem muita coisa para conhecer em Roma, mas eu queria saber quantos dias você acha que é necessário para a gente conhecer a cidade? Olha, essa é uma boa pergunta, porque a maioria das pessoas passam poucos dias em Roma. Vão lá, encaixam no meio da viagem, passam 1, 2 dias em Roma. Mas ela é uma cidade muito antiga e por isso tem muita coisa para se conhecer. O melhor que você pode fazer é se perder em Roma, porque aí você vai descobrir ruas e praças que não estão nos roteiros turísticos. Na minha opinião, eu acho que 5 ou 6 dias em Roma é o suficiente para você conhecer assim o básico e um pouco mais, tá? Se você ficar 10 dias, tem o que fazer, mas 5 ou 6 dias eu acho que seria o tempo ideal. Que bacana! Bom, se vocês gostaram dessa dica, vocês também podem entrar no nosso site www.viagecomigo.tour.br e assistir o checklist da semana passada, onde nós entrevistamos a Kátia Valvezan, que deu muitas e muitas dicas para você estar explorando Roma. E no checklist de hoje, logo depois do intervalo, nós vamos conversar com Júlio Fiadi, um aventureiro que visitou os 2 polos da Terra. Ele tem muitas aventuras para contar. É verdade, então não saia daí que o intervalo é rapidinho. Mas eu acho que o maior problema no Ártico, para mim, é o urso polar. Porque o urso polar é o maior carnívoro terrestre, ele só come carne e ele adora comer gente. Estamos de volta com Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui da TV Novo Tempo. O melhor programa de turismo do mundo. Isso mesmo, do planeta Terra todinho. E você, tem acompanhado o nosso programa nas redes sociais? Olha, é muito simples. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece, é só você seguir o nosso perfil no Facebook. O endereço está aparecendo aqui embaixo. Se você quer ficar por dentro dos bastidores, saber aonde nós estamos viajando, quais programas nós estamos gravando, siga o nosso perfil no Instagram. Se você quer ter acesso a vídeos exclusivos do nosso programa e viajar pelo Brasil e pelo mundo, se inscreva no nosso canal no YouTube. E agora chegou o momento do checklist especial. Você vai assistir uma entrevista com Júlio Fiadi, um dos maiores aventureiros do Brasil. Confira aí. Hoje nós estamos fazendo uma pequena viagem para a Ilha Bela para conhecer um aventureiro que já fez grandes viagens ao redor do mundo. Os polos da Terra sempre atraíram a atenção dos aventureiros e dos exploradores. O perigo, a distância, o frio e as poucas informações que se tinham sobre o local levaram pessoas a explorar, a fazer verdadeiras aventuras para conhecer os polos geográficos da Terra. E uma dessas pessoas foi Júlio Fiadi, que hoje está nos recebendo aqui em Ilha Bela, na sua casa. Júlio, muito obrigado por estar recebendo a gente. Prazer recebê-los aqui. O Júlio foi o primeiro brasileiro a chegar nos 2 polos da Terra, no Polo Norte e no Polo Sul. Júlio, como é que surgiu essa ideia de chegar nos extremos da Terra? A leitura dos livros de aventura me levaram a conhecer a história dos exploradores polares. Eu me encantei com a história e sonhei um dia poder alcançar os polos da mesma forma que os meus heróis fizeram, que foi caminhando na calota polar. E o que veio primeiro, o Polo Sul ou o Polo Norte? Veio o Polo Norte. Embora eu tivesse ido para a Antártica já 6 vezes antes de ir para o Ártico,
As minhas expedições para a Antártica foram no litoral da Antártica. A ida ao Polo mesmo aconteceu depois, numa expedição ao Polo Norte, eu fui convidado a integrar um grupo para partir para uma expedição de Polo Sul. Então, às vezes a gente pensa que está muito longe do objetivo, mas no Polo Norte que apareceu a chance de conquistar o Polo Sul. E me conta um pouquinho da dificuldade, porque o Polo Norte, ao contrário da Antártida, não tem terra, não é um continente. A Antártica é um continente, como nós aqui estamos em cima de terra, você está na Antártica, você anda em cima de gelo, mas gelo que está apoiado sobre terra num continente. O Ártico não é um continente, o Ártico é uma região circundada pelo norte da Rússia, o norte do Canadá ali, mas o centro do Ártico é um oceano, que por ser muito frio está quase sempre com uma calota polar de gelo, uma crosta de gelo na média com meio metro de espessura, que fica solta flutuando sobre o oceano. E o Polo Norte está num ponto em cima dessa calota de gelo. E qual é a dificuldade de você caminhar sobre o gelo que tá flutuando, né? No mar, assim? É muito frio? Quais são os perigos que você enfrentou nessa expedição? Frio as regiões polares são frias, né? Mas não é o maior problema. No gelo flutuante, você pode quebrar o gelo, você pode cair numa fenda, você pode, quando está dormindo, o gelo abrir embaixo da sua barraca. Quando você cai, a água está, apesar da água estar perto de 0 graus, fora está 30 graus abaixo de zero, a água vai sair, vai congelar no seu corpo, então o tempo de sobrevida na água é muito pequeno. Essas são algumas dificuldades de andar sobre o gelo, mas principalmente você tem que ir corrigindo a sua navegação o tempo inteiro, porque você está andando em cima de um chão que também está andando, e normalmente não é na direção que você quer, então você tem que compensar isso. Mas eu acho que o maior problema no Ártico, para mim, é o urso polar, porque o urso polar é o maior carnívoro terrestre, ele só come carne e ele adora comer gente, então... E nessa região ali, da calota polar onde está o Polo Norte? O rei é o urso polar, ele está por lá e ele quem manda lá. Entendi. E você, como é que você chegou ao Polo Sul? Você foi também caminhando ou teve uma parte de avião? As duas são caminhando. Não, no Polo Sul a gente saiu de Punta Arenas num avião que pousa no interior da Antártica, num acampamento base chamado Patriot Hills. E de lá um aviãozinho com esquis, o Twin Otter, te leva até em cima do platô polar. E lá você segue andando até o polo. Foi assim que eu fiz para chegar no Polo Sul, mas as minhas duas últimas tentativas de ir ao Polo Sul, eu construí uma cápsula em fibra de carbono, que era um trenó habitável, coisa inédita mundialmente, e saí do litoral da Antártica para ir andando até o Polo Sul, que são 1.200 quilômetros, sozinho. Eu ainda não consegui chegar com esse trenó no polo, nas duas tentativas que eu fiz. Mas já mostrei que é viável um projeto que todo mundo falou que era impossível até pouco tempo atrás. Por que você não conseguiu chegar lá com ela? Olha, na primeira vez eu estava indo muito bem, foi um ano atipicamente frio na Antártica e com pouco vento. Então eu estava sempre evoluindo mais do que as médias necessárias por dia. Eu ia alcançar o polo, mas eu tive um congelamento num dedo do pé. E aí eu tinha a opção de continuar e perder o dedo ou desistir e voltar. Hoje parece lógico que tinha que desistir, mas na época foi muito difícil. Eu estava muito motivado, tinha todo um projeto sendo realizado e eu quase troquei um dedo do pé pelo Polo Sul. Ainda bem que eu não fiz essa besteira. E a segunda vez eu peguei um ano muito ventoso, com ventos contrários muito fortes e eu não conseguia progredir, foi acabando minha comida. Quando eu vi que eu não ia alcançar o polo, eu decidi pedir o resgate. E por sorte a decisão foi a tempo, porque mesmo depois de pedir o resgate, demoraram 10 dias para conseguir me resgatar. E quando pegaram eu tinha meia ração de comida para sobrevivência, então chegou em cima da hora. E qual é a maior preocupação que você teve para chegar ao Polo Sul? Olha, o Polo Sul, além do frio ser muito grande, é muito mais frio que o Polo Norte, né? A temperatura mais baixa que eu peguei quando eu cheguei no platô foi 40 graus abaixo de zero, né? Nossa! Para ter uma ideia do que é isso, dentro do freezer da sua casa, onde você congela as suas coisas, a temperatura é menos 16. Então você está o tempo todo mais quente, a menos 40 graus. Se você tem uma ideia, a 50 graus abaixo de zero, você apaga um fósforo na gasolina. A gasolina não vaporiza.
Um cabo elétrico de cobre a 50 graus abaixo de zero, você dobra, ele quebra, ele perde totalmente a flexibilidade. Então a vida começa a ficar tudo muito mais difícil. E o congelamento pode te pegar com facilidade. Mas além do frio, no Polo Sul você tem o problema das crevasses, que são as fendas no gelo. São buracos que cabem essa casa inteira dentro de um buraco que você não vê ele quando você está andando na superfície. Pode ter finas pontes de neve construída com as camadas de neve caindo, e se você pisa ali e teu peso romper, você vai cair numa fenda e normalmente acaba a história ali, né? Nossa. Então esse para mim era o maior problema. E qual é a sensação de você chegar no Polo Sul, onde a gente tem histórias, né, como você falou do Amundsen, da Batalha por Shackleton de atravessar o continente, de Scott. Qual foi a sensação que você teve quando você chegou naquela esfera que marca o Polo Sul? Eu tinha um sonho, né, de botar a mão naquela esfera de prata. É muito legal, mas é uma coisa que vai crescendo e você vai absorvendo. A vantagem de você andar a pé por aí ou viajar de veleiro é que as velocidades são muito mais reais do que uma viagem de avião. Você sair de avião aqui hoje e pousar daqui a pouco em Moscou não te dá a dimensão do mundo. Você andar caminhando ou num veleiro ou até de moto, você sente muito mais a realização da distância. E andando a pé para o polo, você anda a 20 km por dia, então você tem 10 horas para absorver 20 km, então você começa a entender que você está chegando. Então é um sonho maravilhoso, a emoção é muito grande, mas não é assim, pá, cheguei. Aquela chegada vai se concretizando, vai evoluindo, né? E eu sempre acho que muito mais legal do que o destino é o caminho para chegar no destino. Então, desde quando você sonha, você começa a montar uma expedição, você já está viajando. Quando você começa a planejar aquela expedição, a separar os equipamentos, a procurar os caras que vão te ajudar, a viagem já começou. O que você tirou de mais importante dessas duas expedições que você usa hoje na sua vida, está no seu dia a dia? Olha, as expedições em geral, mas principalmente as expedições polares, te dão enormes lições empresariais. A administração de uma expedição polar é muito semelhante a uma administração de uma empresa. E um monte de coisas que você aprende na expedição polar, você pode aplicar nos seus negócios, que foi o que eu sempre fiz na minha vida, e coisas que você aprende nos seus negócios, você aplica na expedição polar. Bom, o Júlio escreveu esse livro aqui, Rumo aos Polos, um livro que já tem um bom tempo aí, né, desde as suas expedições, mas ele conta aqui, nesse livro aqui, as duas expedições polares, tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul. E você aí de casa, se você sentiu curiosidade em saber mais como fez essas duas expedições, você pode estar procurando e adquirir. Júlio, muito obrigado por você estar recebendo a gente. O pessoal que ficou curioso, quer conhecer mais sobre sua história, sobre essas lições que você aprendeu nessas viagens, como é que pode entrar em contato com você? Põe no Google Júlio Fiade, vai achar meu site lá e vai conseguir me contactar. Tá certo, então. Tá bom? E você de casa, espero que tenha se sentindo um pouco mais incentivado em realizar o seu sonho. Impressionante, não? Quanta história bacana tem esse aventureiro, por quantos lugares ele passou? Por muitos. E quanto tempo ensinar pra gente, né? A entrevista foi curta para vocês terem uma ideia, mas já valeu a pena pra gente aprender um pouquinho com ele. É verdade. E hoje eu tenho um convite especial para vocês. Que tal participar conosco das próximas gravações do Viaje Comigo? Viajar conosco para algum lugar desse planeta. Descubra como. Basta acessar o nosso site e procurar o ícone Grupos Viaje Comigo. E além disso, você vai ter acesso a matérias sobre turismo, matérias especiais e vai poder rever os programas anteriores, além de ter acesso a muitas dicas de viagem. E agora eu tenho que dar duas notícias para vocês. Uma ruim e outra boa. Qual você quer primeiro? Fala ruim de uma vez logo. A ruim é que o programa tá acabando. Mas você veio logo com essa ruim? Mas a boa é que nós vamos dar uma espiadinha no que estamos preparando para o nosso próximo encontro. Confira aí. Nós agora vamos fazer uma atividade que é única no Brasil. Se chama queda livre. Mais uma caminhada, mais uma cachoeira.
E aí, gostaram? Preparados para continuar viajando com a gente? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Novo Tempo, nos horários que estão aparecendo aqui embaixo. Porque se você gosta de viajar, Viaje comigo! Há muito que se conhecer em Roma. Igrejas, museus, palácios, motos. A tradição diz... Gravar? Vermelho. Quando acende vermelho, tá gravando? Tá gravando. A tradição diz que se você jogar uma moeda por cima do ombro e ela passar na minha frente, vai tudo... Siga o way. Gostou do vídeo de hoje? Gostou desse destino? Ficou com vontade de viajar para lá? Então eu tenho a resposta para os seus problemas. É muito simples. Clique aqui, ó, no símbolo da Gold Trip, a melhor agência de viagens do Brasil. Eu tenho certeza que lá você vai encontrar um pacote de viagem que combina com você. E olha, não se esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se no nosso canal.